Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona Entendendo o Idioma do Amor. Uma série de aulas especiais para ajudar você a acabar com as discussões no seu casamento. Eu sou Rafaela Fineza, sou casada há 14 anos e mãe de 3 filhos. Sou psicóloga, terapeuta de casais e eu atuo na área há mais de 5 anos com especialização em terapia cognitivo-comportamental. Quem ficar comigo aqui até o final dessa maratona vai aprender a acabar com as discussões e brigas no seu casamento. E nessa aula, especificamente, você vai aprender a como viver sem brigas e discussões no seu casamento. Bom, parece muito bom para ser verdade, né? Mas essa é a frase que eu mais escuto nos meus atendimentos, no consultório e das minhas mentorandas, das minhas alunas. Rafa, eu não consigo entender o meu cônjuge. A gente não consegue conversar sem discutir, sem brigar. Bom, fica até o final dessa aula e eu vou te ensinar e você vai entender o porquê vocês brigam e como acabar com essas discussões. Vamos lá então. Se você chegou aqui agora e perdeu a aula 1 e 2, não tem problema. Eu vou fazer um rápido resumo para você não ficar perdida. Na aula 1 da nossa maratona, eu falei sobre as 3 grandes falhas que a maioria dos casais cometem quando vão falar, quando o assunto é se comunicar, quando o assunto é discutir sobre algo ou resolver algum problema. E essas 3 grandes falhas são: a primeira é evitação, ou seja, ao invés de resolver o problema e trazer o problema em xeque, trazer o problema para a situação ali, para ser discutido, essa pessoa ela evita o outro e começa a entrar num processo de evitação, de indiferença, tipo, se fecha, fica bicudo, não olha para o outro, não responde às perguntas do outro e vai evitando em todos os aspectos, evita abraço, evita carinho, evita atenção, sempre olha para o outro lado. E eu até disse lá na aula, né, inclusive eu gostaria que você fosse até lá assistir, para que você assistisse na íntegra e realmente entendesse profundamente tudo que eu falei lá. Mas o contrário de amor não é ódio, mas o contrário de amor é indiferença. E quando você evita o outro, você está sendo indiferente. E indiferença é como um muro que dá um espaço entre um e o outro. E quanto mais você evita o outro, maior se torna esse muro, maior se torna a distância entre vocês. E isso acaba trazendo um outro problema. Ao invés de vocês resolverem o problema, vocês acabam causando mais um problema para a vida de vocês. E isso não é nem um pouco funcional e é bem distorcido do que realmente seria algo funcional para dentro de um casamento saudável. A segunda grande falha é a resignação, ou seja, o que é resignar? É você simplesmente deixar para lá. É a mesma coisa que desesperança. A resignação, o processo de resignar, ele está tomado de desesperança. Ou seja, a pessoa ela não tem esperança mais nenhuma na mudança do outro, na transformação ou na atitude que vai fazer aquele problema ser resolvido. Então, ao invés de falar do problema e tentar discutir sobre ele, a pessoa simplesmente fala assim: deixa pra lá, isso não tem solução. Ou deixa pra lá, ela não vai mudar mesmo. Ou deixa pra lá, ele sempre vai ser assim. E esse processo de resignação também não é nada funcional. E aí vocês vão amontoando, uma vez que você sempre vai deixar pra lá, você vai deixar pra lá. É como se você jogasse pro canto, pra escanteio. Mas não tem jeito de jogar o problema fora. O problema existe, problemas existem para ser solucionados. Então, se você joga fora, não é, na verdade, se você joga fora não é possível. Se você coloca de escanteio, ele continua lá. Por mais que você tente passar naquele cômodo e o problema tá ali, mas você vai ver o problema, mas simplesmente você vai falar: deixa pra lá, deixa pra lá. E aquele problema vai se tornando grande e uma hora ele toma totalmente vocês e aí vocês perdem o controle, é onde vem as discussões e as brigas. E a terceira grande falha é o ataque, ou seja, sempre atacar o outro ao invés de apresentar o problema e de tentar resolver, de tentar compreender. Você ataca o outro porque você fez isso, porque você fez aquilo, ou você não faz isso, ou você não faz aquilo. E aí entra num processo de querer achar um culpado para aquele problema e o outro não consegue resolver o problema, porque ao invés de
tentar resolver, ele precisa entrar no processo de defesa, ele precisa se defender uma vez que ele está sendo atacado. E aí nenhum dos dois resolve o problema, porque estão muito ocupados atacando e se defendendo. Então, sabe onde vocês vão chegar caso vocês cometam essas 3 falhas? Na desgraçolândia. Eu falo isso lá na aula. Ninguém quer fazer turismo na desgraçolândia, eu tenho certeza, porque é um lugar terrível. É um lugar onde não há entendimento, não há compreensão, há distanciamento, há indiferença. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu casamento. Na segunda aula, no vídeo 2 da nossa maratona, que são na quarta-feira, eu falei sobre a raiz de todos os problemas. Ou seja, onde está realmente o início de tudo? Da onde vêm os problemas que vocês têm hoje? Os problemas que vocês convivem com eles desde que vocês casaram. Quando vocês casaram, ele era pequenininho, mas hoje ele é grande, mas ele sempre esteve lá. Antes ele incomodava pouco, agora ele incomoda muito, porque à medida que os anos passam, ele vai crescendo caso você não resolva, caso você não encontre uma solução para ele. E lá eu falo sobre a raiz. A raiz está nos nossos padrões familiares, ou seja, naqueles aprendizados mais iniciais que nós tivemos lá na infância, na adolescência. A gente construiu o mundo, a gente construiu a nossa lente de ver o mundo. A gente construiu uma crença sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo e o futuro. E essa lente, essas crenças são a nossa lente de ver o mundo. Ou seja, é através dela que eu enxergo a vida, é através dela que eu enxergo problemas, é através dela que eu não enxergo problemas, é através dela que eu enxergo soluções, é através dela que eu enxergo ansiedade, coisas ruins, injustiças, mas é através dela que eu vejo alegria, paz, mas eu vejo tristeza também, eu vejo maldade, e cada um construiu uma lente diferente, porque cada um foi criado diferente e teve experiências diferentes. Tanto que a nossa personalidade, ela é totalmente influenciada pelo ambiente que nós crescemos, pela história de vida, pelas experiências de vida. Tudo isso influencia diretamente na nossa personalidade e na forma como nós nos comportamos diante das situações da vida. É claro que isso vai influenciar nos nossos relacionamentos. Nós somos seres que somos 90% aprendizado e 10% instinto. Ao contrário dos animais, que são 90% instinto e 10% aprendizado. Ou seja, 90% do que você sabe hoje foi aprendido. Você aprendeu com alguém. Normalmente com os nossos pais ou com os nossos cuidadores principais. E estes, os nossos pais, os nossos cuidadores, tios, avós, eles não vieram pronto, eles não vieram com tudo programado da forma correta de se ver. Eles vieram com algumas distorções, porque é claro, eles aprenderam também com algumas distorções. E isso vai passando de geração em geração. E o nosso defeito, grande defeito, eu conto uma história incrível lá sobre padrões familiares, é que a gente não questiona por que a gente age assim, por que a gente é assim, por que a gente não é diferente. E tudo isso vai influenciar, pode ser uma das maiores causas dos seus problemas conjugais, de vocês não conseguirem encontrar um denominador comum entre vocês no meio das discussões e brigas, é os padrões, pode ser os padrões familiares que são rígidos, eles são muito rígidos. Eles são muito exigentes, porque a gente pensa que a vida é como o nosso padrão nos ensinou. E nós temos muita dificuldade de quebrar esses padrões. Afinal de contas, ele resume a minha vida. Eu aprendi a ver a vida assim. Mudar de lente é muito difícil. Mudar de óculos é muito difícil. Então, lá eu ensino um pouquinho como sair disso e como lidar com isso. E agora nós vamos entrar no nosso vídeo 3, no tema do nosso vídeo 3. Mas olha, essas 2 aulas, assim como a aula de hoje também, elas vão ficar liberadas por tempo limitado, ou seja, não vai ficar lá o tempo todo. Em breve eu já vou te retirá-la do ar. Então corre para assistir, acesse o link e assista as outras aulas, porque senão você vai perder todo esse conteúdo, tá bom? E aí, gente, normalmente quando eu falo todas essas coisas, todos esses conteúdos que eu trago aqui de tanta relevância, de tanta importância para mudar realmente o estado do seu casamento, né, para realmente
acabar com as discussões e brigas do seu casamento, acaba que as pessoas começam a colocar algumas objeções. Pensa assim, Rafa, isso aí só funciona para quem confia, eu não confio mais no meu marido. Gente, é possível recuperar a confiança. É possível viver uma vida a dois após uma traição, após uma infidelidade. Isso é resgatado, é possível, é claro que existe um processo por trás disso, talvez um processo sim, um pouco doloroso, mas é possível e vale muito a pena você lutar para conquistar essa confiança de novo. E através do que eu ensino aqui, com certeza, isso pode te ajudar muito a conseguir confiar novamente. Ainda mais se o seu cônjuge também puder aprender isso aqui que eu vou ensinar, sobre como ter uma boa conversa, sobre como realmente colocar um problema em xeque, colocar um problema na mesa e vocês conseguirem resolver, fazerem bons acordos e saírem felizes dessa situação, dessa comunicação que vocês proporam realmente ali a conversarem. Então, não tem problema se você não confia. É possível resgatar essa confiança. Aí outras pessoas podem dizer assim, mas Rafa, isso aí só dá certo para quem não tem um marido que é viciado em pornografia. Porque para mim o nosso casamento já praticamente acabou. Gente, pornografia é realmente um vício. Mas quem disse que os viciados não podem ser libertos desse vício? Né? Tem gente que é viciado em bebida, em álcool, né? Tem gente que é viciado em drogas. Tem gente que é viciada em tantas coisas, tem gente viciada em Coca-Cola, tem gente viciada em doce. E mesmo assim essas pessoas elas conseguem encontrar uma forma, encontrar um caminho de sair disso. É possível que ele consiga se libertar da pornografia desde que ele tenha algo maior, algo que realmente o motive a sair disso. E é claro, o casamento é essa grande ferramenta para tirar o seu marido da pornografia. Você, esposa, é essa grande ferramenta, é esse grande instrumento, essa grande referência que ele vai ter para realmente sair disso. Então agora vamos falar, gente, da nossa aula, do nosso vídeo 3, do nosso tema de hoje. Como viver sem brigas e discussões. Gente, parece até milagre, né? Parece até coisa assim, milagrosa, mágica, varinha de coldão, bola de cristal para transformar, né? Em 3 palavrinhas mágicas, eu não quero mais brigas e discussões no meu casamento. É possível? Isso existe? Existe, gente. Nos mitos, nos contos de fadas, isso existe. Mas na vida real, existe sim um passe de mágica, existe sim uma fórmula de realmente acabar com as brigas e discussões. É claro que uma vez ou outra a gente acaba extrapolando, porque somos seres humanos tomados de emoções. E muitas vezes a emoção, ela toma conta de toda a situação. Mas é claro que se a gente trabalhar a regulação emocional, isso pode ser completamente diferente. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês 2 ferramentas maravilhosas. 2 ferramentas, anota aí, 2 ferramentas que não podem faltar na sua vida 2, no seu casamento. Sem essas 2 ferramentas, não existe possibilidade de relacionamento conjugal. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram anotar isso? A primeira dela é a assertividade. Anota aí, assertividade. Não é de acerto, porque ela se escreve com 2 S's, assertividade. Mas é de ser assertivo realmente. Está ligado a você acertar em cheio quando você vai direcionar algo a alguém. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma assertividade, que tem a habilidade da assertividade, que é uma das habilidades sociais que nós precisamos desenvolver ao longo da vida para que a gente tenha bons relacionamentos, para que a gente consiga realmente viver bem em sociedade. A assertividade, ela nada mais é a possibilidade, a habilidade que a pessoa tem de saber, primeiro, exatamente a hora que se deve falar. Então, para que você evite brigas e discussões, você precisa, em primeiro lugar, saber se realmente é a hora certa de falar. É esse o momento? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu marido está lá, ou a sua esposa, terminando um relatório, ou terminando uma tese de mestrado, doutorado, ou precisa entregar um relatório muito importante logo pela manhã, e ela está na loucura da entrega daquele relatório, que ela precisa completá-lo, é um relatório muito importante, que ela precisa fazer muito bem feito, e aí de repente você vem para contar uma bomba, um problema gigante que está na vida de vocês, na vida dos seus filhos, e aí você chega e fala assim:
eu tenho que te falar uma coisa, que o João lá na escola aconteceu isso e aquilo, a professora me procurou e a gente tem que resolver isso, a gente tem que saber o que a gente vai fazer e a gente tem que resolver isso agora, e olha pra mim que você não tá me dando atenção. Esse marido ou essa esposa, eles vão pensar o quê? Me deixa em paz, deixa eu terminar isso aqui, isso pode ser resolvido amanhã, né? Se for um marido ou uma esposa muito tranquilo, eles podem virar, e se for um marido e uma esposa muito assertiva, por exemplo, eles podem virar e falar assim: a gente pode resolver isso amanhã, meu amor, né? Ah, eu queria que resolvesse hoje, tá? Mas hoje tá impossível porque eu realmente preciso entregar esse relatório. Amanhã a gente vai ter uma dedicação total para esse problema. Mas hoje eu preciso realmente terminar isso aqui. Pode ser? Combinado? Agora, se for um cônjuge que é mais nervoso, que não tem o uso, não tem a habilidade de assertividade, provavelmente vai ficar nervoso, vai responder: poxa vida, eu tô aqui trabalhando, tô cansado, minha cabeça tá em outro lugar, não consigo prestar atenção no que você fala, para de falar na minha cabeça. E ali a gente tem a abertura para uma briga e para uma discussão, né? Tão simples assim. A discussão ela começa às vezes, e aí ali mesmo vocês já começam a escalar. O que é escalar? Imagina escalar uma montanha. A discussão começa a escalar de uma tal maneira que vocês perdem totalmente o controle sobre a emoção que vem, porque vocês começam a sentir raiva, porque vocês não estão sendo ouvidos, vocês não estão sendo atendidos às necessidades daquele momento. A esposa não está sendo atendida porque o marido não dá atenção para o problema que ela está trazendo. E o marido não está sendo atendido e compreendido pela esposa, uma vez que ele tem que entregar um relatório, que ele tem que terminar aquilo que é muito importante para aquele momento. Entende como a assertividade aqui pode influenciar grandemente? Então, se você consegue ser assertivo, você vai conseguir saber a hora certa. A hora certa de falar não é a hora que o outro está extremamente ocupado, com a cabeça totalmente ocupada de algo extremamente importante para aquele momento. A hora certa é quando ele já acabou de tomar um banho, já comeu, né? Isso é muito importante, saber que o outro já comeu, que o outro já tomou banho, que ele tá tranquilo. Ou, não necessariamente ele precisa ter tomado banho e acabado de comer, mas ele precisa realmente estar todo ouvidos para você naquele momento e ter a condição de realmente te dar a atenção. Isso faz parte da assertividade. A outra questão é saber se o outro está em condições de ouvir aquilo naquele momento. Vamos supor que o outro não está num dia bom, o seu marido ou a sua esposa não está num dia bom. E aí é o momento de falar, é o momento de realmente trazer um problema, é o momento de realmente fazer uma revelação muito difícil, né, que vai trazer algo transformador na vida de vocês. Isso também é muito importante a se considerar quando a gente fala de assertividade. O outro está pronto para ouvir aquilo? A outra coisa é, o outro tem condições de ouvir aquilo? Vai fazer diferença se eu falar? Isso também é muito importante, queridos. Se você sabe que o que você vai falar não vai mudar em nada e ainda vai piorar a situação, então não fale. Isso também é assertividade. Se você, por exemplo, quer falar algo com seu sogro, com a sua sogra ou com o seu cônjuge e você sabe que ele é muito rígido naquilo ali, provavelmente ele não vai arredar o pé. E ainda vai prejudicar muito o relacionamento. Ele ainda não tem condições de ouvir aquilo, ele ainda não tem maturidade para aquilo. Então, não é hora de falar e você nem deve falar, porque isso vai trazer prejuízos para você. Você pode ir preparando ele ao longo de um caminho, preparando ele durante uma fase para que ele possa realmente receber algo de você. Talvez você queira muito falar para ele que ele está muito imaturo, que ele precisa buscar uma maturidade. Hoje, talvez ele não tenha condições de ouvir isso, mas amanhã talvez ele vai receber isso de uma forma muito tranquila. Então, se ele não tem condições de receber aquilo, então ainda também não é a hora. A outra coisa é você não criar expectativas em relação ao que o outro vai fazer com aquilo que você falou. Então, vamos supor que eu trago um problema para o meu cônjuge, para ele resolver. E aí, eu crio a expectativa de que ele vai resolver o meu problema. Não, ele vai conseguir resolver esse problema, porque ele é bom nisso, ele é meu marido, ele sempre resolve as coisas, e aí ele não resolve, e ainda não faz nada em relação àquilo. Então, o que acontece? Eu frustro totalmente, as minhas expectativas são frustradas, e aí é claro que eu vou virar uma fera, eu vou ficar com muita raiva, eu vou ficar decepcionada, frustrada, uma série de emoções vai envolver o meu peito e eu vou acabar ficando desregulada em relação àquela situação. E mais uma vez pode acontecer uma grande briga, uma grande discussão.
A gente pode começar a se ferir, eu posso falar pra ele que ele não serve pra nada, eu posso falar que, poxa, eu contava com você, por que você nunca me ajuda, por que você nunca consegue resolver os meus problemas? E ali a gente começa a escalar, né? Como eu disse anteriormente. Então, muito cuidado, busquem a assertividade. Eu poderia falar aqui por horas sobre assertividade, porque é um tema que eu amo, amo mesmo. Ser assertivo é algo incrível para a nossa vida de forma geral, não só para o nosso casamento, mas para as relações, para as nossas amizades, relações com o chefe, com os colegas de trabalho, colegas na faculdade, amigos da igreja, amigos do churrasco, amigos do clube, da academia, que seja. Saber a hora de falar, como falar e também não criar expectativas em relação ao que o outro vai sentir ou pensar ou fazer, isso é assertividade. E agora, a segunda grande ferramenta que eu quero trazer para você é a linda e incrível e super nova nos dias de hoje, mas ela sempre existiu, é a empatia. A empatia é nada mais que a habilidade de você se colocar no lugar do outro. É a habilidade de você sentir o que o outro está sentindo. Muitas pessoas não têm essa condição. Muitas pessoas, muitas vezes, não têm essa habilidade. Talvez tenha só um pouquinho. Algumas pessoas têm muito. Nós já somos naturalmente seres empáticos. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Vamos supor que acontece um tsunami lá do outro lado do mundo, lá no Japão. E aí milhares de pessoas morrem por conta desse tsunami, outras milhares ficam desabrigadas, outras milhares ficam desempregadas. E aí eu tô do outro lado do mundo aqui, eu estou vendo no jornal e eu me compadeço, eu tenho compaixão, eu sinto a dor daquelas pessoas. Eu consigo imaginar o que é ficar sem casa, sem trabalho e perder entes queridos. Isso é uma dor muito grande, eu consigo, eu sinto daqui. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você quando você está vendo um jornal, vendo uma notícia, pela internet ou pela televisão ou pelo celular. Realmente a gente se compadece, a gente sente o que o outro está sentindo, porque somos naturalmente seres empáticos. Só que muitas vezes a gente não coloca para desenvolver essa habilidade em nós. E principalmente com aquelas pessoas mais próximas, nós não consideramos muitas vezes sermos empáticos. Ter essa atitude de se colocar no lugar do outro. A empatia é algo incrível, porque para você ser empático com alguém, você tem que se aproximar de algo ruim que aconteceu na sua vida para que você tenha condições de sentir algo bem parecido com o que aquela pessoa sentiu. Então, saber que aquilo machuca o outro vai influenciar diretamente na forma como você vai agir. Se você sabe, por exemplo, que determinada coisa magoa, determinado comportamento ou determinada fala magoa profundamente a sua esposa ou seu esposo, você não vai falar aquilo, porque você sabe o quanto dói nela, porque você consegue sentir o que ela está sentindo. Na verdade, quando nós somos um casal, nós somos um só. E se me ofende, ofende o outro também. Se dói em um, dói no outro também. Então é muito importante a gente desenvolver essa habilidade. Eu gosto muito da empatia, porque muitas vezes a gente quer dourar, dar uma douradinha na dor do outro. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, a esposa vira e fala assim, eu tive um aborto. Aí o marido fala assim, pelo menos você pode engravidar de novo. A esposa diz assim, o João está muito ruim na escola, ele vai ser expulso. Aí o marido pode virar e falar assim, mas pelo menos a nossa filha mais velha ou a mais nova está com boas notas. E é um outro exemplo, essa esposa pode virar e falar assim, nosso casamento está péssimo. Aí esse marido vira e fala assim, pelo menos você tem um casamento, né? E as suas amigas que nem casadas são? E as suas amigas que nem um marido que trabalha ou que põe dinheiro em casa tem? Então, isso tudo que eu falei aqui seria simpatia. É aquela coisa tipo de você querer dar uma solução para o outro, querer trazer uma solução para a pessoa. E isso não é necessariamente o que o outro está esperando. Muitas vezes eu não quero uma solução, eu só quero acesso, eu só quero conexão com o outro, acesso ao coração do outro e que o outro possa acessar o meu coração também. Muitas vezes o que a esposa quer não é a solução de um problema, mas o que ela quer é um abraço, eu estou aqui com você, você pode confiar em mim, eu estou aqui para te ajudar, você pode contar comigo. Tudo isso é empatia.
Muitas vezes a esposa ou o marido vai se abrir e falar algo doloroso da vida deles. E o outro precisa estar ali recebendo e conectando com o coração dele. Eu sempre falo que casais felizes são aqueles que seguram o coração do outro. Empatia é mais ou menos isso. É você poder tentar segurar o coração do outro, sentir o que o outro está sentindo e ainda de alguma forma tentar proteger o outro de algo muito ruim, de algo muito difícil de lidar. Então, para que você realmente tenha condições de acabar com as brigas e discussões no seu casamento, você precisa colocar em prática essas duas ferramentas. Elas são essenciais e importantíssimas para uma vida a dois satisfatória. E, principalmente, para que vocês tenham uma comunicação direta, uma comunicação eficaz. E que vocês realmente, uma vez por todas, não tenham que lidar, às vezes no trabalho, às vezes em casa na frente das crianças, às vezes numa viagem, às vezes num passeio tão especial, com brigas e discussões por coisas tão pequenas. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Bom, e depois de ouvir tudo isso que eu falei, né, de eu trago essas duas ferramentas para você, eu tenho certeza que vocês ainda podem estar aí criando algumas objeções. E pode estar pensando, Rafa, isso aí só funciona para quem não tem filhos. Para quem tem filhos é muito difícil ser assertivo, saber uma hora certa de falar. A gente tem que aproveitar a hora que tem, porque muitas vezes a gente não consegue ter esse tempo. É possível, gente. Também faz parte da assertividade você saber escolher uma boa hora, principalmente uma hora que os seus filhos estão dormindo, que eles não estão em casa, para não atrapalhar o raciocínio e a conversa de vocês. O filho, normalmente, ele vai querer atenção, ele vai começar a chorar, ele vai te chamar para brincar, ele vai querer que você resolva alguma coisa naquela hora para ele, e isso vai fazer com que você tenha que parar a conversa de vocês. E aí, essa conversa pode demorar muito a voltar a ser retomada, e isso pode dificultar. Então, filhos não é empecilho para que a gente viva feliz, para que a gente tenha uma vida satisfatória. Porque senão, todas as pessoas que tiveram filhos até hoje já teriam se separado. Viveriam felizes até que o filho chegasse. Vamos dizer assim, até que o filho chegue. Felizes até que os filhos cheguem. Não, não existe isso. Os filhos vêm para trazer mais felicidade. Os filhos vêm para completar a felicidade do casal. E não para trazer discórdias, transtornos e problemas. Então, é possível sim. Eu tô aqui para dizer isso pela minha experiência, por toda a minha bagagem de conhecimento dentro da psicologia e da ciência dos relacionamentos, tanto pela minha experiência no consultório com tantos casais, tanto pela minha própria experiência, que sou mãe de 3 filhos, e eu sei que é possível ser feliz, eu sou a prova disso. Aí, você também pode estar pensando, Rafa, isso só dá certo para quem tem esperança. Olha, realmente, a esperança é essencial, importantíssima, para que você consiga transformar essa área da sua vida, para que vocês realmente consigam ter maturidade para acabar com as discussões e brigas. Só que a esperança, ela é possível de ser retomada também. Uma vez que você vê uma luz no fim do túnel, uma vez que você vê a possibilidade de uma mudança, pode ser até mesmo a possibilidade de você aprender comigo, que eu tenho te ensinado, saber aplicar e realmente ver as coisas acontecendo. Essa pode ser a luz no fim do túnel. Então, para que a esperança seja retomada e ela seja acesa dentro de você de novo, basta uma luz no fim do túnel e ela acende novamente. Então, é possível sim, para você também que já perdeu as esperanças. Gente, é isso. Eu estou extremamente feliz com esse evento. Eu estou recebendo muitas mensagens, né, do pessoal que tem participado, o quanto tem ajudado, o quanto que realmente esse conteúdo fala realmente daquilo que eles estão vivendo em casa. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui comigo. Foi muito especial ter vocês, saber que vocês estão lá no grupo do WhatsApp. E como eu disse na última aula, finalmente eu decidi abrir as inscrições para o meu curso do método AIDA, Aprendendo o Idioma do Amor. Porém, será com disponibilidade de vagas limitadas, porque eu prezo muito pela qualidade do conteúdo e também da qualidade da atenção que eu vou dar para os meus alunos, para os meus mentorandos e mentorandos lá dentro do meu curso. Então, eu quero esclarecer algo para você e já te adiantar. Bom, o que eu quero te adiantar é que eu não quero que você saia do grupo do WhatsApp que a minha equipe, o meu time preparou, né, criou para esse evento. E estando lá, você vai receber um link para você fazer a inscrição uma hora antes de realmente abrir as inscrições de forma geral, tá? Então você vai ter muito mais condições de entrar
no meu grupo, na minha mentoria. Aí você pode estar pensando assim, ok, Rafa, até aqui eu entendi tudo. Você já entendeu a importância, provavelmente, né, de você estar no meu curso, no meu método, e que você precisa estar no grupo do WhatsApp, mas talvez você queira saber o preço, né? Pois é, essa é uma excelente pergunta e eu considero ela também muito importante. Mas eu ainda não defini totalmente o valor, porque eu preciso definir algumas coisas específicas ainda. Na segunda-feira, dia 27, eu já vou estar com o valor para apresentar para vocês e também com as inscrições a serem abertas logo em seguida. Lembrando que quem tiver no grupo do WhatsApp vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu já quero adiantar para você que esse método é poderoso. Eu aplico ele todos os dias na minha vida e na vida das minhas alunas e também das minhas pacientes do consultório. Por isso, é muito difícil manter ele tão atualizado, porque ele é realmente algo que pode ajudar e mudar a sua vida. Exatamente por ele ser diferenciado, algo que realmente vai mudar a sua vida, eu quero restringir as vagas e também não vai custar o valor de uma fruta na feira, mas vai ser um preço justo. E eu ainda posso te dizer mais. Nós estamos preparando outros bônus, algumas surpresas que você terá além do método AIDA. Vai ter uma masterclass incrível com meu marido, Adonai. Ele trabalha há muito tempo com finanças, ele investe, faz investimentos e estuda profundamente sobre finanças. Inclusive, vocês já devem ter visto algum vídeo dele no meu Instagram e no meu YouTube. Nessa masterclass você vai aprender como lidar com as finanças, como conversar sobre finanças, como manter um patrimônio, como investir o patrimônio de vocês, quais são as melhores opções, quais são os melhores investimentos. Ou seja, nós vamos entregar ouro para você numa masterclass incrível com ele. Bom, o nosso encontro de hoje está finalizando, mas eu quero que você me conte, seja lá no WhatsApp, seja por aqui, seja no direct do meu Instagram, o que você está achando dessas aulas. Me conte, me dê um feedback de como tem sido para você aprender tudo isso. E se você já tem colocado em prática e se você já tem tido resultados. Aproveite e já se inscreva no meu canal, assine aí o meu canal, para que você possa ser notificado de todos os vídeos que são postados semanalmente, diariamente, alguns menores, alguns vídeos maiores, né? Tudo é conteúdo, tudo é habilidades e aprendizados, ferramentas eficazes para você aplicar no seu casamento. Bom, independente se você vai entrar no meu método Aprendendo o Idioma do Amor, método AIDA, ou não vai entrar, se você vai entrar ou não nessa turma, eu quero te agradecer por ter ouvido o meu vídeo, por ter assistido essa aula e realmente eu acredito que todos os conteúdos que eu disponibilizo por aqui, pelo Instagram, pelo YouTube, com certeza vão te ajudar de alguma forma. Essas informações podem transformar seu casamento se você realmente colocar em prática. Bom, eu me despeço por aqui, beijos e até segunda!